Cerca de 70 quilos de drogas foram apreendidos ontem à noite na região. Em Taubaté, um casal foi preso com 50 quilos de maconha e quase 3 quilos de cocaína em uma casa do bairro Água Quente. A polícia também apreendeu balança, embalagens e dinheiro. A polícia chegou até a droga depois de uma abordagem ao casal que confessou fazer o tráfico. Em Lorena, policiais perseguiram um carro que depois foi abandonado na região da Vila Brito. Dentro dele foram encontrados 20 tabletes de maconha. A polícia foi até a casa do dono do carro e encontrou mais drogas, totalizando 25 quilos, além de arma, munição, celulares e dinheiro. Mas o homem conseguiu. As obras da ponte estaiada em São José dos Campos foram retomadas ontem. A Marcela Mesquita sobrevoou o local da obra. Marcela, a própria prefeitura mandou dados errados para o Ministério Público e por isso a obra foi interrompida? Oi, Rogério, boa tarde. Você acredita nisso? Foi exatamente o que aconteceu. Vamos explicar para todo mundo entender como é que foi essa confusão aí de informação. Seguinte, num primeiro momento, a prefeitura apresentou uma tabela que projetava o trânsito aqui para esse trecho, que ficaria o trânsito saturado em 6 anos com a ponte. Aí a justiça falou, opa, peraí, né? 6 anos só, a ponte já não resolveria tanto? A prefeitura então falou, não, peraí, tá errada essa informação. O trânsito ficaria saturado em 6 anos sem a ponte, se a gente não fizesse nada e ficasse exatamente como a gente vê agora, tudo fluindo como sempre foi. Aí a prefeitura fez uma correção e reapresentou os dados numa audiência na sexta-feira e aí a justiça liberou a continuidade das obras que estavam paradas desde o dia 15 de fevereiro. Nessa correção, a prefeitura disse que com a ponte o trânsito ficaria bem mais tranquilo pelos próximos 20 anos. E aí a justiça entendeu que era uma coisa um pouco mais plausível de ser, entendida e ser interpretada. Ainda assim, mesmo com a liberação dessa obra dos serviços, vai ter uma nova audiência de conciliação entre a prefeitura e a promotoria. Esse encontro está marcado para o dia 14 de março, Rogério. Isso aí, que imbróglio, hein, Marcela? Que situação, quer dizer, o vacilo da própria prefeitura. O que o Ministério Público está de olho e está aí discutindo bastante com a prefeitura é que se beneficie o transporte coletivo, não só nessa obra, como em toda a cidade. Por isso o Ministério Público também está de olho nessa obra aí e deu essa confusão. Pelo menos a obra foi retomada e mais uma audiência ainda de conciliação está marcada para o mês que vem. Obrigado, viu, Marcelo? A gente imagina, né, Rogério, vendo essa imagem aí, e já com todos esses entraves que ocorreram, se o prazo de entrega vai continuar o mesmo ou não, ou se vai ser prorrogado mais para frente, como costuma acontecer com obras. Verdade, o primeiro prazo era para agosto desse ano, com essa confusão já deve adiar pelo menos, aí, acho que um mês pelo menos. José dos Campos, um protesto diferente. Cozinheiros, nutricionistas e produtores rurais estão fazendo um banquete com distribuição de alimentos à população. A Águida Queiroz está no local. Águida, boa tarde. Qual o motivo dessa manifestação, desse protesto? Pelo visto, o pessoal está querendo comer mesmo, hein? Já tem uma fila bem generosa aqui no centro de São José dos Campos. Nós estamos perto da Praça Afonso Pena, Abranches. Então, o motivo é por causa da extinção do CONSE. O CONSE é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, que não existe mais. O CONSE é um órgão bem importante no debate de políticas nacionais para redução dos agrotóxicos. Então, o protesto é para pedir a volta do CONSE. Estão aqui cozinheiros, nutricionistas, produtores rurais, estão envolvidos, nesse protesto. Resolveram fazer um banquete para as pessoas com alimentação saudável e limpa. O que quer dizer isso? Alimentação sem agrotóxicos. Todos esses alimentos foram doados e preparados por eles, que também fazem um alerta, sobre os perigos do uso dos agrotóxicos na nossa alimentação. O evento acontece aqui em São José dos Campos, mas também em outros 15 estados brasileiros. É um protesto nacional. Aqui em São José, a ideia é servir cerca de 200 refeições hoje e vai ter então esse banquete enquanto tiver comida. Agora, a responsabilidade do CONSE ficou a cargo do Ministério da Cidadania, que respondeu o seguinte, que foram mantidas todas as competências que haviam no antigo conselho. Então, quem quiser vir aqui para a Praça Afonso Pena, tem comida saudável e limpa, ou seja, sem o uso de agrotóxicos oferecida. Mais um mês ainda para acabar o verão,
até o fim de março, quase um mês, né, para terminar, tá muito calor. Mas a visão do comércio é um pouco diferente em relação a isso, Elisa. Para o comércio, a situação já começa a mudar. Já começa a mudar, porque as lojas já querem queimar o estoque das roupas e abrir espaço para a próxima estação que vem chegando. O Arthur Costa foi para a rua entender o que os vendedores e os clientes pensam quando aparece aquela palavrinha mágica chamada liquidação. Nessa loja de roupas infantis, a meta é zerar o estoque de verão. E por isso, a própria loja ganha uma decoração diferente. As caixas mostram que é a última chance mesmo. Essa realmente é a liquidação para acabar o estoque e aquela oportunidade de quem não teve, né? A oportunidade de comprar o produto, vir até a loja e adquirir com um desconto incrível. A loja já fez outras liquidações no ano, mas nessa o desconto é maior, chega até 60%. E se você olhar por aí, vai ver muitas plaquinhas de promoção. É que as lojas trabalham com produtos feitos para determinada época do ano. Lá fora pode até estar calor, mas para o comércio já é hora de deixar o verão para trás, para a chegada da coleção outono e inverno. Quando tá na promoção, todo mundo aproveita para comprar. Corre o mais rápido possível, que é para dar tempo mesmo, porque acaba muito rápido, então tem que aproveitar a oportunidade. E já que a ideia é acabar com a coleção antiga, nessa outra loja de roupas, além dos preços mais baixos, a promoção é naquele esquema: comprou, levou peças a mais. O cliente fica curioso, entra, será que é verdade? Gosta e vê que é de verdade mesmo. Mas se todo mundo tá na promoção, o que fazer para ganhar o cliente? Você mostrar e você falar do desconto mesmo. Puxar o cliente para dentro. Porque ele vai passar por muitas lojas que vai ter umas promoções boas também, igual a nossa, de boa qualidade. Só que esse é o diferencial. A Kate foi uma das fisgadas e gostou do que viu. Depois de uma olhadinha, levou. Não resistiu? Não, eu comprei. É muito linda, então não tem como resistir, assim, é maravilhosa. Palavrinha mágica, liquidação, né? Mas acontece que tem loja que coloca a palavrinha mágica, liquidação, e não faz realmente uma grande liquidação. Baixa o preço um pouquinho. Então o negócio, aquela regrinha que a gente sempre lembra aqui, vai, pesquisa, vale também para você encontrar preços bons na liquidação. Que tem loja que liquida e outras lojas que não liquidam tanto assim. E a gente estava falando da reação nas pessoas, né, quando vem essas placas. Para você ter uma noção, Rogério Corrêa estava assistindo a reportagem, né? O Rogério falou, nossa, jeans por R$39, onde isso? Tá vendo? Realmente, a gente até leva um susto, mesmo sem saber se precisa comprar um jeans, né? Pois é, e pensar em longo prazo, né? Já pensar no verão do ano que vem. Então é hora de pechinchar mesmo e fazer boas compras. Momento aqui no jornal que é um sucesso de participação do público é o Meu Bairro no Link. É bom porque a gente gosta que o pessoal participe, mas é ruim porque é quase que um raio-x dos problemas nas cidades, né? Mostra que tem muito problema, tem muita demanda, tem muita coisa para arrumar. Como este aqui que a gente vai mostrar agora, que chegou de São José dos Campos. Quem mandou foi o Claudinei Celestino, ele é do Santa Hermínia. Valeu pela participação, Claudinei. Vejamos então o problema dele. Olha aí o ponto de ônibus. Não parece normal esse ponto, Rogério? Parece que tá meio caidinho, hein? Será? Meio caidinho? Vamos ver aqui na próxima foto que ele mandou. Opa! Ficou claro que tá bem caidinho. Tá despencando ali, hein? Você vai esperar o ônibus, você tem coragem de ficar aí debaixo? Acho que não, né? Tá faltando ali um reparo da prefeitura. Ele mandou uma mensagem pra gente pedindo exatamente essa força aí. Conversa com a prefeitura, vê o que eles conseguem fazer pra gente. Muito bem, a prefeitura disse que ainda hoje, certo, Claudinei? Ainda hoje vai fazer o reparo do ponto de ônibus e que já estava no cronograma de serviço deles. Essa é a informação da prefeitura, que eles já iam consertar e por coincidência é hoje. O que eles pedem para a população? A gentileza do morador ligar no 156 para fazer a reclamação. É um detalhe que a gente fala sempre aqui, né? Pode pedir a nossa força, mas antes, liga na prefeitura para eles saberem que o problema existe. E eles possam se programar também para fazer esses reparos. E aí, como é que está na sua cidade? O ponto de ônibus que você costuma usar para ir para a escola, para o trabalho, tá ruim, ainda mais nessa época de chuva, né? Essa chuvarada forte aí. Se o ponto não estiver legal, é horrível ali para ficar esperando o ônibus. Então, se está ruim aí na sua cidade, no seu bairro, manda pra gente que a gente ajuda a levar essa reclamação também para as prefeituras e para você ter um retorno, morador. Aproveite, Meu Bairro no Link. E aliás, continuam as reclamações, né, Thalita? Pois é, pessoal, aqui em Taubaté também tem reclamação de ponto de ônibus. Na verdade mesmo, é da falta do ponto de ônibus e por aqui não é ponto caidinho não, viu? Quem mandou a sugestão pra gente, foi essa moça aqui que tá junto com a filha dela, a Cláudia Júdice, da Vila Bela. Ela disse que ela e os vizinhos dependem do transporte público, mas não tem nenhuma estrutura para esperar os ônibus. Olha o que a prefeitura fez numa rua do bairro dela. Abriu um espaço para construir um ponto de ônibus, mas parece que simplesmente abandonou a obra.
Esse buraco ficou aí há mais de um mês já e o pessoal disse que está até acumulando água de chuva. Enquanto isso, nada de ponto de ônibus. Então são dois problemas, a falta de um ponto, né, e o transtorno de uma obra inacabada, como a gente viu nas fotos que a Cláudia mandou pra gente. A gente pediu pro Bruno Pellegrini ir lá pro local ver isso de pertinho e tem mais gente reclamando. A pergunta que fica, Bruno, é cadê o ponto? Exatamente, é a pergunta que eles estão fazendo por aqui. Boa tarde para você, Thalita, boa tarde para todo mundo. O sol tá bravo hoje, né? O ponto seria muito bem-vindo para quem precisa esperar pelo ônibus para ficar aguardando embaixo de uma cobertura. Olha, o Cadu Reis vai mostrar pra gente, ali tem a placa, olha, ponto de parada, né? E o ponto deve ser colocado exatamente nessa área aqui, olha, são 10 centímetros, né? Desse concreto da calçada que foi recortado para colocação do ponto de ônibus. Só que os moradores disseram o seguinte: ele deveria ser colocado, até agora não foi. Isso tem aproximadamente um mês, de acordo com os moradores. A Jéssica é moradora aqui, vai contar pra gente como é que é esse transtorno para eles. A falta de ponto, por exemplo, a gente está no período de chuva. Complicado demais, seja sol ou chuva, como é que é? Sim, é muito complicado, ainda mais assim, eu tenho criança pequena, ficar na chuva, o sol que está muito quente, temos moradores aqui que são deficientes, muitos idosos, então é muito complicado. Esperar embaixo desse sol tá muito quente, né? Nem tô suando, e a chuva é complicado também, é muita demora, já demorou muito tempo também, já tem quase um ano que a gente mora aqui, agora que vão tomar providência de colocar um ponto de ônibus aqui. E esse recorte já tem quanto tempo? É o que eu falei mesmo, aproximadamente? Isso, um mês e meio, mais ou menos, que foi feito esse recorte aqui. E vocês pedem a colocação mais rápida? Sim, o mais rápido possível. Tá certo, agradeço, obrigado pela sua participação. Vou conversar agora com a Juliana para falar como é que vai funcionar daqui para frente. A gente já viu que foi feito o recorte pela prefeitura ali. Agora, por que ainda não foi colocado o ponto nesse local? Boa tarde. Boa tarde, né? A base ela foi construída no final do mês de janeiro. A gente tem umas 3 semanas, quase 4 semanas que ela foi construída. A chuva atrapalhou um pouco, porque é necessário vir com 5 módulos e passar o cimento. Então é necessário ter um tempo aí de cura e quando chove isso acaba atrapalhando. Agora ele está na programação e deve ser colocado aí na primeira quinzena de março. É o mesmo modelo que a gente tem em outros bairros? É um modelo de concreto, que é um modelo que nós fabricamos internamente e a gente tem colocado aí na região central e também nos bairros. Tá certo, então agradeço, obrigado pela sua participação. Nesse sol danado, que está hoje um calor tremendo, claro que o ponto faz diferença, assim como a chuva também, para o pessoal esperar o ônibus, aguardar adequadamente. Então tá aí a prefeitura dizendo que na primeira quinzena de março vai estar implantado aqui o ponto de ônibus para os moradores. Thalita. Então nós vamos esperar até a primeira quinzena de março, viu, Bruno? E ela falou da chuva, coitada da chuva, né? É sempre culpa dela. E tem que arrumar porque esse desnível aí tá perigoso, hein? Alguém pode tropeçar e cair. Obrigada pelas informações. Agora há pouco do Vancop, uma queda de árvore no centro de São José dos Campos. Uma outra equipe nossa já chegou agora por terra. Vamos falar com a Vanessa Vantini, que está lá tentando, não sei se deu tempo, Vanessa, de você conseguir informações do que aconteceu, que horas que aconteceu, se tem alguém ferido. Boa tarde. Olá, boa tarde, Rogério, boa tarde a todos. A gente acabou de chegar, já conversei com o pessoal por aqui, eles me disseram que foi agora há pouco, viu, que essa árvore caiu um pouco antes de meio-dia. Por sorte, ninguém se feriu. Vou mostrar pra vocês, a árvore ela caiu inteira, viu, com raiz. E no momento que ela tombou, né, claro, o pessoal tá vendo aí, não tava chovendo, tá sol, inclusive aqui na região central onde nós estamos, e também não estava ventando. Essa árvore ela é realmente muito grande, a gente está em frente à Escola Olímpio Catão aqui no centro, tem bastante gente, inclusive, ainda reunida aqui no local, e ela caiu bem em cima, para quem conhece aqui a região de São José dos Campos, a esses boxes de comércio, tá vendo? Já tava tudo aberto, funcionando, inclusive eu tô aqui com o proprietário de um desses boxes, é o Paulo, que vende água de coco aqui no local. Como é que foi na hora, Paulo? Você falou que fez um barulho, você saiu correndo. Eu tava aqui trabalhando, né? Aí fez um barulho. Aí a moça do último box ali começou a gritar, sai correndo, corre. Aí eu corri. A árvore chegou e saiu tronco tudo. Ela danificou bastante aqui os boxes, né? Foi aqui, ó, pegou aqui nos boxes aqui, ó. Como é que fala? Ela andou um pouquinho pro lado, né? Pegou as alternativas aqui, ó. Ainda bem que não passou ninguém aqui ainda.
Vocês já trabalham há um tempo aqui, você falou que já tinha reclamado, né, para a prefeitura com relação a essa árvore. Qual que era a suspeita que vocês tinham aqui? Faz 8 anos já que a gente está aqui, né? Quando a gente viemos para cá pra gente ver, né, eles montando aqui, a gente fomos lá, conversamos com o rapaz lá, falamos que eles tinham que tirar essa árvore porque um dia ela ia cair. E hoje aconteceu. Vou reforçar, por sorte ninguém se feriu. Essa árvore, além dos boxes, ela também atingiu 2 vans do transporte que estavam estacionadas. Esse aqui, inclusive, é um ponto mesmo de estacionamento para essas vans. Eu estou aqui com alguns funcionários que estavam aqui na hora, que também, por sorte, vocês estavam do lado de fora, né? Estavam só estacionados aqui. Graças a Deus, só escutamos um estromo, começou a cair uns galinhos, já caiu tudo de uma vez. Só foi, o pessoal saiu correndo só. Essa van, inclusive, ficou bem danificada, né? A gente vê que o tronco caiu em cima, a porta também quebrou. Bastante danificado. Mas já pediram para podar essa árvore aqui há bastante tempo, né? Uma árvore bem antiga, né? Foi um susto e tanto. Bastante. Tá até tremendo aqui ainda. Ai, meu Deus, ainda bem que vocês não se machucaram. Eu não tinha ninguém dentro da van, não tinha ninguém, graças a Deus. Tá certo, muito obrigada pelas informações. A gente entrou em contato com a prefeitura. Por enquanto, a Defesa Civil, segundo a prefeitura, ainda não foi acionada. A prefeitura disse que já mandou uma equipe aqui do trânsito, inclusive o pessoal está realmente aqui no local orientando o trânsito, porque essa parte aqui da avenida que fica bem em frente à casa do médico, bem próximo da Praça Afonso Pena, essa parte o trânsito está interditado. E disse também que uma equipe da manutenção da cidade vai vir ao local para tirar, né, os pedaços de árvore que estão bem no meio da avenida e também para fazer a limpeza aqui do local. É com vocês aí no estúdio. Que susto, hein, Vanessa? Que susto aí, pessoal. Aí o motorista tá ali tremendo aí, né? Então foi agora há pouco mesmo, o pessoal tá assustado ainda, né? Obrigada, Vanessa, pelas informações. Lembrando, o motorista que precisa passar pelo centro de São José dos Campos é uma árvore muito grande. Mesmo que eles se dediquem tentando retirar a árvore, não é de um minuto para o outro que consegue, vai ter de cortar em pedaços, enfim. Aquele processo demorado. Se você conseguir, evite a região de São José dos Campos. Aliás, falando assim de árvore e quedas, é um assunto constante aqui no jornal. Ontem choveu bastante na região, também em São José dos Campos, e caiu uma árvore bem parecida com essa cena que você acabou de ver aqui agora. A força do vento derrubou uma árvore na Avenida 9 de Julho, região central da cidade. Na queda, ela atingiu esse carro que passava pelo local. 2 pessoas estavam no veículo, mas não se machucaram. No início do mês, uma outra árvore caiu na mesma avenida e também atingiu um carro. Um homem de 77 anos ficou ferido. A chuva é complicado, né, Só que o Rogério está falando ali exatamente isso. A gente não sabe, é difícil prever o imprevisível. Uma árvore pode ou não cair, a situação dos ventos cada vez mais fortes. A Vanessa acabou de falar que não foi o vento que derrubou essa árvore, que a gente acabou de ver agora ao vivo. Mas até quando vão cair árvores e as pessoas não estarão perto, por sorte? O que é preciso fazer então, se não ressignificar, reorganizar os critérios de avaliação da qualidade da vida das árvores? Tudo isso tem que ser feito antes que algo pior acabe acontecendo, como a perda da vida de alguém. A Mesquita está sobrevoando São José dos Campos ainda, Marcela? Isso, Rogério, a gente está agora na rua Rui Dória, no centro de São José dos Campos, e olha só, infelizmente, mais uma notícia de árvore que cai em São José, cai em cima, dessa vez, de 2 vans do transporte público. A gente ainda não tem muitas informações sobre o que aconteceu, como é que foi esse acidente. O que eu posso te dizer é que não estava chovendo nem ventando forte na hora desse acidente, até porque o céu tá super azul, enfim, tá um calorão, não tem sinais de chuva, sabe? Mas a gente vê aí, ó, na imagem ao vivo do Vancop, a árvore caída em duas vans do transporte público. A gente não tem informações sobre feridos e, infelizmente, mais uma notícia que acaba preocupando muita gente, né? A gente fica apreensivo aqui de cima, querendo saber se alguém machucou, se tá tudo bem com as pessoas, se tinha gente na van na hora que a árvore caiu, enfim, espero que esteja tudo bem com os passageiros, com o motorista, enfim. O que a gente consegue dizer, então, é que mais uma árvore caiu em São José, em cima, dessa vez, de 2 vans. O trânsito aqui na região central está bloqueado nessa rua Rui Dória, até porque a árvore que caiu é uma árvore grande, né? E aí ocupa boa parte da via. Rogério. E parece que foi recente, né, esse acidente, essa queda de árvore no centro de São José dos Campos. A gente está em busca de informação para saber se alguém ficou ferido e o que aconteceu exatamente. Vi Monteiro Lino, para o pessoal que não é aqui da cidade se localizar, fica bem perto do Parque da Cidade. É nesse trecho que vai ter desfile das 5 escolas de samba
no domingo às 8 da noite, mas até domingo chegar, o pessoal que trabalha aí na montagem, na preparação da festa, tem que correr, né? Então por isso tem essa interdição para eles montarem tudo, para que depois, com tranquilidade, as escolas possam passar e o público possa assistir aos desfiles das escolas Luz do Amanhã, Estrela Cadente, Jacarezão, Santa Helena e Unidos do Álcool. Tem gente que não curte muito assistir aos desfiles à noite, prefere ficar mais nas matinês, nos bailes durante a tarde, e tem opção aqui em Jacareí também para esse tipo de público. No dia 5 de março, terça-feira, tem a apuração das escolas de samba e o público vai poder acompanhar nos telões montados nas quadras das escolas. Mas falando ainda das matinês, cada agremiação costuma realizar matinês de carnaval com música, atividade recreativa entre 2 e 6 horas da tarde. Então é só você escolher o tipo de programa que você curte nesse carnaval e aí pular a folia com tranquilidade, né, Rogério? É isso, cada cidade aí da região entrando já no ritmo de carnaval, fazendo a sua organização de trânsito e tudo mais. Tá vendo? Quem costuma dormir 10 da noite, acordar 7 da manhã, tem opção, né? Matinê à tarde, vai curtir, não fica na noitada, que no outro dia fica quebrado. Ubatuba passaram um sufoco ontem. Bandidos entraram em um ônibus que estava indo de Ubatuba até o centro de São Paulo para as pessoas fazerem compras. São os sacoleiros, né? E aí isso virou um destaque do G1. É um assunto que tem dado o que falar nas últimas horas. A gente vai mostrar aqui para vocês. Ó, criminosos embarcam em ônibus e roubam quase 40 sacoleiros na Tamoios. Se você acessar aqui a reportagem, você vai conseguir ver que esses bandidos, primeiro eles fingiram ser sacoleiros junto com os outros passageiros. Ali. E aí anunciaram um assalto, deram tiros para o alto, já apavoraram todo mundo e começaram a roubar o pessoal que estava ali. Porque quem vai a São Paulo fazer compras, geralmente vai ali com um dinheirinho considerável, né, Rogério? Não precisar de cartão e tudo mais, geralmente o pessoal vai com dinheiro vivo, né? Esse é o problema. Os detalhes você confere no G1 da Vanguarda. De volta agora para mostrar que tem trânsito na Dutra, viu? A imagem aqui ao vivo do trecho de Jacareí, o congestionamento é no sentido São Paulo, ao lado direito do vídeo. Aparentemente, a gente aproximando ali onde está o ponto do congestionamento é porque tem obras nesse trecho. No sentido Rio de Janeiro, aí sim o trânsito está tranquilo, não tem nenhum tipo de problema. Até onde a gente sabe, agora esse trechinho de Jacareí é o mais complicado na Dutra. Não é um congestionamento longo, mas mesmo assim é legal o pessoal ficar sabendo que tem obras na pista para poder se organizar melhor e sair de casa e não atrasar nenhum tipo de compromisso. Então, repito, trânsito no sentido São Paulo, no trecho de Jacareí aqui da Dutra, por causa de obras na pista. Abranches. Se estiver muito apertado de compromisso indo para São Paulo, quiser evitar isso aí, a Carvalho Pinto é uma das alternativas. Obrigado. Esportivo com uma história muito bacana. Seguinte, esse ano tem Olimpíadas especiais nos Emirados Árabes. Nem todo mundo conhece, essa é uma competição para pessoas com deficiência intelectual. E a região vai mandar representantes. São meninas da ginástica artística adaptada de Guaratinguetá. Você vai ver agora que tudo o que elas querem é medalha e fama. Elas são dedicadas, viu? Levam os treinos super a sério. Primeiro vem o aquecimento. Depois, elas se preparam para a apresentação. Essas jovens de Guaratinguetá treinam há bastante tempo com a Lili, técnica responsável pela equipe de ginástica artística adaptada na cidade. As meninas já tiveram reconhecimento até no exterior, sabia? A Jéssica, por exemplo, não ganhou apenas uma, mas 5 medalhas quando representou o Brasil na Special Olympics em Los Angeles. Foi muito bom. Por quê? Conhecer muitos, um país diferente, essas coisas. Voltou com um monte de medalha. Voltei bastante com medalha e tudo, fiquei famosa também. As Olimpíadas Especiais desse ano serão em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. E elas estão confiantes de que terão um bom desempenho vestindo o uniforme da seleção brasileira. Essa viagem vai ser muito legal e ainda com as minhas amigas que eu amo muito. O que você espera que aconteça lá? Que eu traga a medalha. É? Tá muito empolgada? Tô aí muito. As meninas de Guará se juntam aos outros cerca de 100 atletas brasileiros que disputarão 30 modalidades diferentes nos Jogos Mundiais. Uma chance de aprender ainda mais habilidades com o esporte. As atividades de vida diárias delas são treinadas a cada momento que elas treinam a ginástica rítmica adaptada. Então, para mim, isso é mais valioso do que até mesmo uma viagem. Desde que a Maíra começou na ginástica, a Regiane notou uma boa diferença no desenvolvimento da filha.
E para a família, não tem conquista maior que essa. No ensino dela, ela não sabe ler e escrever, mas ela tem outras habilidades. E ela desenvolveu muito isso depois que ela começou na ginástica. Ela tinha uma evolução menor, agora ela é mais independente. Você manda bem, né? Parabéns. Obrigada. Agora que ela está aprendendo a lidar com a fama, né? Que ela não está acostumada, ela é muito tímida. Tá preparada para ser famosa? Sim. As ginastas devem embarcar para a competição no dia 8 de março. Ficando por aqui ou indo para lá representar o Brasil, o recado para a torcida é o mesmo. Torça aí pra gente, resta pra Deus, por favor, pra gente conseguir custar a medalha. E resta pro Senhor sempre amar a gente. Para o senhor sempre amar a gente. Com esse pedido fofo, não tem como a gente não amar e não torcer para as meninas, né? A competição vai ser agora em março e vão ser 15 dias que as meninas vão ficar fora de casa. E algumas vão voar de avião pela primeira vez. Elas estão numa baita expectativa. Imagina que experiência bacana de vida que elas vão ter. Ontem, o Novo Basquete Brasil, São José enfrentou o Vasco. E temos boa notícia, hein? São José levou a vitória, só que o que mais chamou a atenção na partida foi um lance polêmico envolvendo um jogador do São José com o técnico adversário. Enfrentar um adversário que vinha de 5 derrotas seguidas poderia ser sinônimo de uma partida tranquila, mas o início de jogo foi equilibrado. Tanto o São José quanto o Vasco alternaram bons e maus momentos, o que fez com que o placar ficasse parelho. Pelo São José, o destaque era Pedro, que terminaria a noite como cestinha com 22 pontos. O equilíbrio durou até os minutos finais do segundo quarto. Foi aí que o São José melhorou na defesa e encaixou contra-ataques que levantaram o torcedor para abrir vantagem na liderança. Aí veio o lance mais curioso da partida. Depois dessa jogada, o armador argentino Sadi fez a cesta de 3 pontos e em seguida... E aí, viu aí? Foi rápido, mas dá para ver o técnico do Vasco, Alberto Bial, num movimento assim estranho. E o argentino foi parar atrás da placa, ó, e saiu reclamando. Eu fiz a cesta e quando estava voltando para a defesa recebi uma batida aqui no peito, mas eu não estava esperando isso, então fiquei desprevenido, mas eu acho que é uma coisa do jogo e ficou atrás. É um jogador extremamente ardiloso, se jogou em cima de mim por um lance que aconteceu, se jogou em cima de mim. Eu me defendi porque eu me machuquei já num lance desse em treinamento, eu apenas me defendi. Bial levou falta técnica e não gostou nada. Quando que o Alberto Bial iria de alguma forma tentar machucar um jogador? O lance parece que mexeu com o Vasco, que não conseguiu reagir. O São José foi para o intervalo vencendo por 12 pontos. Pouca coisa mudou no terceiro quarto. Pelo São José, Douglas Nunes começou a pontuar. O Vasco até esboçou uma reação no fim, mas Sadi tomou conta do jogo. Foi um verdadeiro maestro, distribuindo 13 assistências. Para parar o argentino, deixa pra lá. E assim o São José se recuperou no NBB e venceu por 82-68. A gente pode dizer que essa vitória foi um empurrãozinho a mais para o São José em busca de uma vaga nos playoffs. Aliás, o desempenho do time aqui no ginásio Irineu de Moura vai definir o futuro do time no campeonato. É que nessas últimas 5 rodadas da fase de classificação, a equipe joga 4 vezes aqui com o apoio da torcida. Se conseguir essa vitória aqui, tem muitas possibilidades de ficar entre os 8. Então, independente do jogo com Paulistano e Franca, que são 2 times fortes, vamos pensar em tentar de ganhar os 4 jogos. E aí, defesa, ataque, o que foi aquilo? E aí, polêmico, hein? Foi o argentino Sadi ou o técnico? Eu acho que não foi nada, na verdade, né? Mas quem sou eu também para achar alguma coisa? Um esbarrão de leve, né? O São José volta a jogar agora só no dia 11 de março, quando enfrenta o Joinville fora de casa. Você está meio perdido, não sabe o que fazer, não sabe se tem bloquinho na sua cidade, como se programar. G1 da Vanguarda tem a solução para você. Isso, já está no ar a página do G1 especial de carnaval, muito colorida, aliás, né? Olha só coisa linda, tem várias informações tem reportagens, aqui. Essa reportagem, se você não viu, é muito legal, já foi pro ar, mas é muito bacana se você não viu. Várias fantasias bonitas, aqui tem a opção de fantasia para criança, são 10 dicas para escolher a melhor roupa para seu filho. Aqui embaixo, quer ver? Cadê? Eu acabei de ver, pronto, tá aqui, o bloco do INPE reúne foliões
hoje. No Vicente Aranha, em São José. Tá aqui um recado para você, então. Você tá aqui em São José, hoje, às 6h30 da tarde, a concentração do pessoal do bloco do INPE, chamado Lá em Cuba, lá, 6h30 da tarde, em frente ao Parque Vicente Aranha, região central. O pessoal fica fazendo uma batucada, depois sai assim, caminhando pelo bairro, levando alegria para os moradores ali até umas 10 horas da noite. Vai com disposição, viu? G1 da Vanguarda, então, página especial de carnaval, você se programa muito melhor.